Bom dia, igreja. Irmãos, a leitura se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Amém? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Eu confesso a vocês que no culto das 8h30 eu estava bastante seguro já, sabe, de vir. Mas agora voltou o nervosismo. Até o Jaime estava nervoso, né, Jaime, hoje ali, para dar os avisos. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre intimidade. Há cerca de um mês atrás, eu estava levando Isabela para a escola, era uma manhã de terça-feira. Levei, deixei ela na escola. E aí, subindo ali a Abílio Machado, lá pertinho da pracinha São Vicente, tem um sinal. E eu parei ali com a minha moto. Quando o sinal se abriu, eu arranquei. E aí, uma mulher subindo a Ivaí, ela avançou o sinal vermelho e acertou a minha moto. Pegou uns 3 dedos assim atrás do meu calcanhar na moto, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, poxa. Na verdade eu caí, né? Levantei rapidinho, a moto ficou lá. Aí vieram mais 2 motoqueiros que estavam parados juntos comigo no sinal. Né? E para isso os motoqueiros são muito unidos. Você pode reparar, toda vez que tem um acidente de moto, as motos vão parando para socorrer, né? E aí ele falou, rapaz, você teve sorte demais, você voou muito alto. Foi uma pancada muito forte. E eu olhei assim, uma luxaçãozinha assim, um raladinho no cotovelo, a moto aparentemente não tinha muita coisa assim, mas depois eu fui ver que a moto arrebentou muito, né, não aparente. Mas aí eu parei ali sim, fui para a calçada, um foi, recolheu a moto, a mulher parou o carro, acabou com a frente do carro. E aí eu fiquei pensando assim, e se a Isabela estivesse comigo? Ia acertar a perna dela. E se fosse um pouquinho mais para frente, podia quebrar minha perna. Podia ter me matado, irmãos, porque a pancada foi forte. Esse foi o acidente de moto mais grave que eu já me envolvi nele. Mas aí, aparentemente, a moto nada, né? Fizemos ali todos os trâmites, chamamos a polícia e tal. E aí eu peguei a moto e segui meu trecho. Foi aí, irmãos, que caiu a ficha. Deus cuidou de mim. Deus estava ali comigo o tempo todo. Ele estava no controle da situação. E quando eu percebi isso, que eu atinei para isso, eu não pude me conter. E eu fui às lágrimas, irmãos. E eu ali pilotando a moto, eu comecei a louvar o Senhor.
Né? Parava no sinal louvando, eu fiquei até pensando, esse povo vai achar que eu sou doido. E louvando mesmo, de tão grato a Ele, pelo que Ele fez por mim. Ah, mas Deus não podia ter te livrado do acidente? Para quê? Ele me livrou da morte, Ele livrou minha filha. Às vezes a gente precisa de algumas coisas para a gente, opa, Deus está aí. Em que momento será que eu me esqueci que Deus esteve ali sempre presente, irmãos? Por que será que a correria do dia a dia, por que será que a gente permite que isso tire o nosso foco do Senhor? Será que a gente sempre vai precisar de levar uma chacoalhada para poder atentar à onipresença de Deus? Como será que anda o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus? E hoje eu quero falar com vocês sobre essa intimidade. Algumas vezes vocês vão observar que eu falo sobre intimidade com Deus, outras horas eu vou falar intimidade com Jesus, porque não tem como separar. Né? Se você tem intimidade com um, você tem intimidade com o outro também. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Se você pudesse enumerar, numa escala de 1 a 10, qual seria o seu nível de intimidade com Deus hoje? É para você pensar. Nós conhecemos muitas pessoas aí pelo mundo. Nós nos relacionamos com algumas delas, mas com um número bem reduzido, nós temos intimidade. Estava precisando mesmo. Da mesma forma, irmãos, conhecer Jesus é diferente da gente ter intimidade com Ele. Né? Nós temos muita informação sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas o quanto de intimidade nós temos com Ele? Muitas pessoas sabem muito sobre Jesus. Tem muito conhecimento do que Ele é, do que Ele fez, das suas promessas. Sabe muita coisa sobre Ele. Né? Alguns já leram os evangelhos, até a Bíblia toda, um número invejável de vezes. Porém, elas não conseguem ter uma intimidade com Deus como gostariam de ter. Elas conseguem um conhecimento superficial de Jesus, mas não conseguem ter intimidade. E aí eu pego um personagem bíblico e pergunto a vocês, Judas tinha intimidade com Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não foi boa, Jaime. Sim, irmãos. Sim, eu vou te falar por que Judas tinha intimidade com Jesus. Porque ele comia à mesa com Jesus. Porque ele estava grande parte do tempo com Jesus. Né? O salmista até profetizou lá em Salmos capítulo 41, versículo 9, que o seu amigo íntimo o trairia. Quem é esse amigo íntimo de Jesus? Judas. Judas era muito íntimo de Jesus, até mais do que muitos parentes de Jesus. Judas, ele tinha um relacionamento estreito com Jesus. Ele errou, mas ele era íntimo de Jesus. Sim, ele era. O começo da intimidade, a gente vai começar a perceber que ela vem através do relacionamento. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais íntimo você vai ficando um do outro. Toda intimidade, porém, irmãos, ela começa com a iniciativa de alguém. Se ninguém partir para buscar intimidade, não vai haver intimidade. Né? Pelo menos um dos indivíduos precisa dar um passo em direção daquele que busca uma proximidade para desenvolver intimidade. Jesus quis ter intimidade com Zaqueu. E aí,
ele chamou Zaqueu. E Zaqueu se aproximou dele. E Jesus foi à casa dele. Jesus também tinha intimidade com Lázaro, com Marta, com Maria. Jesus tinha intimidade com os seus discípulos. E você? Você só conhece Jesus ou você é íntimo dele? Acompanhe comigo Marcos capítulo 6. Não está muito boa a canetinha, não. Marcos, volta, por favor. Isso. Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Volta. 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 Tem que voltar. Aí. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus foi lá para a terra dele para poder ensinar, para poder curar. E a Bíblia diz que ele ali não pôde fazer muitas curas. Por que será? Porque o grande inimigo da intimidade é a familiaridade das pessoas. O profeta não tem valor na sua própria terra. Assim disse Jesus. Aquele povo ele era incrédulo em Jesus porque era familiarizado com ele. Eles o conheciam como alguém que foi criado ali, que cresceu ali, né? Que conheciam os seus pais, conheciam os seus irmãos. Né? Algumas crianças talvez tivessem brincado com Jesus, né? Na infância. Então, por isso. Mas não diferente dos lá da Galileia, o Brasil hoje também é muito familiarizado com Jesus. Todo mundo sabe muita coisa sobre Jesus. Até mesmo por causa do Brasil ser um país muito religioso assim, e celebrar festas como o Natal, a Sexta-feira da Paixão, a Páscoa do cristianismo. Então, isso torna Jesus familiar às pessoas. Todo mundo sabe quem é Jesus. Mas o que era para ser uma coisa boa, essa familiaridade, acaba não sendo. Porque a familiaridade, ela não gera fé nas pessoas. O que gera fé é uma busca por intimidade. É se aproximar, é você estreitar laços. Isso gera fé. Você é íntimo de Jesus ou você é só familiarizado com Ele? Certa vez, um homem que deixou o interior e foi morar na cidade, ele resolveu visitar os seus parentes depois de muito tempo. E aí ele levou uma novidade. Levou uma câmera fotográfica dessas automáticas, sabe? Profissional e tal. E aí ele, mostrando lá, o pessoal ficou muito admirado, né? Nunca tinham visto. E aí colocou a família toda sentada assim no sofá para tirar uma foto da família. E ele foi lá, ajeitou a câmera ali no tripé
E ele também não queria deixar de sair na foto. Aí o que ele fez? Ele colocou o timer ali, né? E correu em direção ao sofá para sair na foto. 5 segundos, dá tempo. Quando ele correu, todo mundo saiu correndo também. Ele falou, não, espera aí, gente, o que é isso? O que vocês estão correndo? Aí o rapaz falou assim, um deles, mas se você que conhece, está correndo, imagina nós. Quem não conhece, corre. Mas quem conhece, ele entra num dilema. Ou ele vai só conhecer mesmo, superficialmente, ou então ele vai procurar desenvolver intimidade. Eu me lembro daquelas câmeras da Kodak, né, lá da década de 90, estou ficando velho, meu Deus. Está até aqui a minha irmã Andréia, ela hoje está aqui com a gente, e eu lembro que lá em casa ela comprou uma daquelas. Tirava foto de tudo, né? E saía tirando, né? A gente ia tirando um tanto de foto sem saber se estava ficando boa, né? Porque só tinha um buraquinho assim para você olhar, não tinha aquele visorzinho de LED ainda, né? Eu lembro que ela falava assim, você não está cortando minha canela, não? É porque saíam umas fotos assim, né? E aí a gente ia tirando foto, e quando a gente ia lá revelar, a frustração era grande, porque saía um tanto de foto horrível. É vermelho no olho, assim, e você já revelou, já pagou, não tinha como fazer mais nada, né? Mas aí, quanto mais a gente ia manuseando aquele aparelho ali, a gente ia pegando mais intimidade. E aí as fotos já começavam a ficar bem melhores. Acontece que hoje em dia, todo mundo tem uma câmera fotográfica no seu celular, né? Hoje a gente tira foto de tudo a todo momento, e se não ficar boa também, você já apaga na hora, né? Thaís é assim, você tira a foto dela, deixa eu ver se ficou boa. Se não ficou boa, você não vai conseguir levar aquela foto adiante, não. Ela vai fazer você apagar. Então, a câmera fotográfica, ela se tornou algo assim muito familiarizado de todos nós. Todo mundo hoje sabe tirar foto, né? Porém, eu desafio você, né, que só tira foto no celular, a pegar uma câmera profissional. Será que você vai ter sucesso nas suas fotos? Primeiro que você vai falar assim, como é que opera isso? Para que serve esse botão? Não é mesmo? Eu penso que a gente não vai ter tanto sucesso com essa câmera, porque a gente ainda não tem intimidade com ela. Sabe? Exige toda uma técnica, né? Ângulo, luz, foco, desfocar também, né? Às vezes você quer colocar o fundo embaçado e a frente não, um negócio assim. Eu me lembro que quando a Isabela estava para fazer 15 anos, eu contratei o Fernandão, da Alessandra, né, fotógrafo profissional, para fazer o book dela. E aí nós fomos para o estúdio, né, na casa dele, muito bem montado, negócio legal. Fomos para um hotel maravilhoso, umas fotos assim, show de bola. Mas aí eu fiquei lá observando o Fernandão tirando as fotos. E aí ele ali todo tenso, sabe, atrás da câmera. Aí ele falou, não, a adrenalina sobe, sabe? Eu fico aqui assim, tenso, ansioso pela foto perfeita. Ele, sim, tinha intimidade com uma câmera. Ele sentia, assim, junto com ela, sabe? Não é difícil de ver fotógrafos que perde o beijo da noiva, já viram? Quebrar, ficar nervoso e tal. Porque o cara, né? Ele tem todo aquele aparato ali. Eu sei que aqui também no prédio, a Aline e o Marden parece ter muita intimidade com esse tipo de câmera. Mas o que eu quero dizer é que a popularização das câmeras fotográficas tirou dela um pouco do seu valor. Ela se tornou para nós algo comum. Só quem busca uma intimidade maior é que sabe o valor que tem a câmera, a foto, como que vai ficar. Mas eu não quero falar de foto, eu quero falar de Jesus. E o meu receio é que Jesus, né, na nossa geração, esteja sendo transformado em algo comum, em algo popular, que a cada momento a sua história, a cruz, sabe, o que ele fez por nós, o que ele ensinou,
perca o seu valor de tão familiarizado com ele que nós estejamos. A familiaridade, ela pode levar à incredulidade. Mas, em contraponto a isso, a intimidade, ela gera valor. Quanto mais íntimo, mais valor é dado, mais reconhecimento. Você é íntimo ou você é familiarizado com Jesus? O familiarizado, ele sabe tudo sobre Jesus. Pergunte qualquer coisa e o familiarizado vai te falar sobre Jesus. Mas ele não sabe tratar diretamente com Jesus. Nós estamos passando por um momento de excesso de informação, né? Google, YouTube, Instagram, culto online, né? Quem diria que chegaremos a esse terrível ponto, né? Pregadores virtuais, digital influencer, né? Uma palavra estranha. A gente tem acesso a muita informação. A gente sabe muita coisa sobre Jesus hoje, coisas que muita gente do passado não sabia. Hoje você digita qualquer coisa lá na internet, você tem um tanto de gente falando sobre aquele tanto de assunto, né? Só que nós deveríamos estar muito mais próximos de Deus por causa dessa enxurrada de informação sobre Ele. Mas na minha percepção, o excesso de informação não nos tem tornado mais íntimos de Deus e de Jesus. Pense em um cantor famoso, qualquer um, né? Ele tem muitos admiradores do seu trabalho. Ele tem um fã-clube. E aí uma pessoa do fã-clube é tão dedicado à vida desse artista que ele sabe onde o artista mora, quando nasceu, como foi o começo da sua carreira, do que ele gosta de comer, do que ele não gosta. O fã-clube sabe isso tudo. Data de aniversário, né? O fã, ele sabe muito mais da pessoa ali do que, às vezes, um amigo íntimo dessa pessoa. Contudo, tem um detalhe aí que vai fazer toda a diferença. O amigo íntimo, ele entra na casa da pessoa, come com ele. Mas o fã, ele não pode fazer isso. O fã, ele tem conhecimento, mas o amigo íntimo tem intimidade. Por isso é íntimo, né? O amigo tem intimidade. Você quer ser um fã de Jesus ou um amigo íntimo dele? Mas será que Deus realmente se importa em ser íntimo de nós? Claro que sim. Não está funcionando mesmo. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Sem dúvida, nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero. Não tem como enganar a Deus, tem que ser sincero mesmo. Deus sempre buscou se relacionar mais intimamente com os seus. A gente observa já lá no livro de Gênesis, que Deus ele ia no jardim do Éden, né, nas tardes, para se relacionar ali com a criação, né, e ele instruía ali Adão continuamente. E mesmo depois que o homem caiu, Deus ele ainda continuou buscando se relacionar com o homem e ensinar sobre a sua vontade. Quanto mais íntimos de Deus, quanto mais próximos de Deus, mais íntimos dele nós seremos. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximar é se deslocar do ponto em que eu estou até o ponto onde Deus está. O ser humano, ele anseia por buscar intimidade com Deus. Mas antes mesmo da gente
querer intimidade com Ele, Ele já quis ter com a gente. Querer ter intimidade com Deus já é uma resposta da investida dEle em nossa direção. Sabe por quê? Porque a ideia de ser íntimo é de Deus. Nós temos muitos relacionamentos. Mas quando a gente busca ter intimidade nos nossos relacionamentos, o que a gente faz? A gente convida para ir à nossa casa para uma refeição. Nisso a Bíblia e Silvia estão de parabéns. Eu já fui lá umas 3 vezes. Fui na casa do Carlos também, mas ele falou que não vai me chamar mais não. Só vai chamar a Thaís e a Isabel, porque eu sou chato. Eu, mas tá bom. Não tem importância, não. Eu falei que vou de intruso. Quando você convida alguém para comer lá na sua casa, é porque você quer estreitar os laços de amizade com essa pessoa. Né? Então, a iniciativa, nesse caso, parte do dono da casa. Mas olha o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus entrar e cear é uma chamada à intimidade. É Jesus que está chamando. Então, a iniciativa nesse texto, ela parte de Jesus, de querer ser íntimo de nós. Ao pé da letra, o texto fala que Jesus está à porta, que ele bate, né, para um momento de refeição, de intimidade, porque comida é ambiente de intimidade, né? Vários ensinamentos de Jesus foram feitos ao redor de uma mesa, vários. Então, se você for lá e abrir a porta, então você se aproximou. Lembra que eu falei de aproximar? Então, ele entra e se relaciona com você. A iniciativa é de Jesus, mas o aproximar é de nós. Então, como que nós podemos desenvolver essa tão desejada intimidade com Jesus? Não basta a gente só saber dele, né? Que ele está conosco em vários aspectos. A gente precisa desenvolver esse relacionamento com ele. E isso vai exigir de nós um sacrifício, uma dedicação, às vezes até uma negação. Em Tiago, capítulo 2, realmente não está dando certo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, a parte B diz assim: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão ter sido chamado o amigo de Deus mostra que ele conseguiu desenvolver intimidade com o Senhor. E em cima disso eu quero numerar 4 pontos, né, 4 passos necessários para que a gente possa desenvolver essa intimidade com Deus. O primeiro é que Abraão creu em Deus. Então é óbvio, né, que o primeiro passo é crer em Deus. Você tem que crer que no poder de Deus, na sua palavra, nas suas promessas, crer que Ele está atento à sua necessidade, que Ele te ouve, porque se você não crê nisso, nada vai fluir. Se você orar e não tendo certeza que Deus está te ouvindo, eu acredito que essa oração nem vai chegar no ouvido do Pai. O segundo e não menos importante passo é buscar sabedoria diária. Como? Examinando as Escrituras. Né? Quanto mais a gente busca as coisas do alto, né, aproximar, mais perto de Deus nós estaremos. O terceiro é, transforme tudo na sua vida, todos os seus dias, em uma caminhada de intimidade com Deus. Coloque Deus em todas as suas decisões, né? Em todos os seus planos. Aí eu quero comprar isso, coloque no conhecimento de Deus. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Né? Eu estou pensando em fazer outra coisa, coloque no conhecimento de Deus. Peça a Deus, pergunte, confidencie. Esteja ali 24 horas conectado em Deus. E o quarto e mais importante passo é a oração. Não tem como sair.
Sem dúvida, a forma mais realista da gente desenvolver uma intimidade com Deus passa pela disciplina da oração. Veja o exemplo de Jesus. Ele sempre buscava orientação de Deus. Né? Lá no deserto, quando ele estava lá sendo tentado, Jesus orava. Quando ele foi tomar a difícil iniciativa ali, decisão, né, de escolher os seus discípulos, os apóstolos, inclusive Judas, ele orou. Né? Muitas vezes Jesus se retirava ali dos meios da multidão e ia para o monte orar. Ele passava madrugadas orando sozinho. Antes da sua morte, ele estava lá orando. Na cruz, ele ainda clamava ao Pai. Jesus era íntimo do Pai. E da mesma maneira, como nós nos espelhamos em Jesus, nós também podemos buscar desenvolver uma intimidade com Deus. O segredo da intimidade de Jesus com Deus era a oração. João capítulo 5, versículo 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus, ele recebia instruções do Pai e transmitia às pessoas em sua volta. Jesus, ele sabia que para ele ser bem-sucedido na sua missão, ele precisava de estar em perfeita sintonia, em comunhão com o Pai. Se você quer ser mais íntimo de Deus, busque a Ele em oração. E não se engane pensando que uma oração de 2, 3 minutos, corrida, vai produzir intimidade, porque não vai. Você pode até fazer a sua oração curtinha todo dia, mas você precisa separar um tempo maior para conversar com Deus. Sabe, para ter um papo aberto com Ele. De sentar, às vezes a gente ora ou de joelhos ou em pé, mas às vezes você senta numa escada e começa a conversar com Deus. Sabe, um bate-papo assim, sincero, realista, sem interferência externa, sem tempo marcado para terminar. Você precisa disso. Eu preciso disso. A oração, ela é para todos. Todos precisam orar. Mas nem todos são para oração. Oração também é um dom. Eu fico admirado. O André, por exemplo, ora muito bem. Né? Eu vejo uma intimidade dele com Deus quando ele ora. Nem sempre. Né? A oração nem sempre é para todos. Nem todos são para oração, na verdade. Porque isso exige um preço a ser pago. Você tem que desprender do seu tempo. Você precisa falar sem escutar, né? Às vezes a gente está falando, mas não está escutando. Mas a gente pode sentir, né? Se você quer buscar intimidade com Deus, você precisa melhorar o seu período de oração. O desafio, né, nessa manhã, para você e para mim também, é de estreitar os laços com o Pai. E quando eu estreito esses laços com o Pai, eu vou desenvolver intimidade com Ele. Observe a sua oração. Como está sendo a sua oração? Faça uma análise sobre o tempo que você leva falando com o Pai. E sobre quais assuntos você não trata com o Pai? Enumere pontos que você precisa melhorar no seu relacionamento com Deus. E vá progredindo nisso. Busque falar com Deus enquanto dirige, enquanto almoça, ou quando acontecer algo inusitado, como aconteceu comigo. Tome decisões pautadas em Deus. Faça Deus presente 24 horas no seu dia. É lá no meu dia a dia, sabe?
que eu meço a intimidade que eu estou tendo com Deus. É lá no meu quarto, quando eu estou orando, que eu sei o quão íntimo do Senhor eu estou. O desafio é para vocês, mas também é para mim. Eu quero ser mais íntimo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E você? Que Deus seja louvado.